Negócio de trabalho, tá, gente? Esse negócio de LinkedIn parecer a Disneylândia é tudo mentira. Eu tava em um trabalho... Aí era diferente. Eu tava num trabalho que eu gostava, eu adorava o que eu fazia lá. Eu adorava as pessoas. Só que em determinado momento, a minha personalidade, o meu jeito, passou a incomodar uma outra determinada pessoa. Que tava numa posição hierárquica superior à minha. E aí ela começou a me pentelhar e me perturbar no dia a dia, em pequenas coisas. Aí eu voltei a ter crises de ansiedade. Além de depressiva, eu sou ansiosa. Não sou qualquer coisa, sou uma pessoa com bônus. E eu comecei a ter várias crises de ansiedade. E ali eu percebi que eu tinha que cair fora antes que eu ficasse com depressão. Era uma coisa assim, que eu chegava na empresa todo dia, a recepcionista me dava um balde pra eu vomitar. Então, foi ficando insustentável, porque por mais que eu gostasse, eu passei a ter medo, assim, tipo, o que eu tô falando? Se eu falar alguma coisa, será que tá errado? Coisa de eu chegar, as pessoas me darem bom dia, eu falar bom dia e ninguém me responder, porque essa pessoa pediu para as pessoas não falarem comigo. E, surpreendentemente, as outras obedeceram. Assim, olhando hoje, é muito estranho, né? Mas, enfim, obedeceram o chefe, né? A gente vive num mundo que, quando você prepara uma pessoa para trabalhar, o que você falar para ela, pelo menos o que eu ouvi na minha casa foi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai ver se as pessoas só tiverem juízo. Mas aquilo foi me minando, eu passei a ter problema com essa pessoa, fui tendo muita crise de ansiedade. E aí eu resolvi sair. E aí eu falei, bom, agora cessou, né? Tipo, como, sei lá, como se fosse um espinho no dedo. Tipo, já tirei o espinho, vai ficar tudo bem. Não, já tava bem inflamado. E aí eu tinha uma outra... Me joguei em uma outra atividade profissional que eu levava paralelamente. E aí era final de ano, né? E aí, enfim, as coisas giraram. Em janeiro, tranquilo. E aí, em janeiro, eu comecei a me sentir muito triste. Tipo, eu já não tinha mais as crises de ansiedade. Só que meio que eu comecei a viver um luto por aquela situação. Porque não era um emprego do qual eu queria ter saído. Eu não queria que as coisas tivessem acontecido daquele jeito. Era começo de ano, eu falei, nossa, era pra eu estar entregando planejamento, era pra eu estar fazendo isso, fazendo aquilo. Aquilo foi me deixando triste. E aí eu não percebi de novo. Era carnaval, a minha família viajou, já morava sozinha nessa época, fiquei em casa, morava no prédio legal, tinha piscina e tal. E aí, na quarta-feira de cinzas, eu me peguei calculando se, pra me jogar pela janela, eu precisaria de um banquinho ou não. E ali eu falei, bom, temos um problema sério. Aí, dessa vez, eu já conhecia o sistema de saúde. Eu moro na Zona Norte de São Paulo. Tem um pronto-socorro psiquiátrico lá. E aí, eu fui com as minhas próprias perninhas pra lá. E aí, começou tudo de novo. Pá, você acha que, talvez, muitas pessoas que vivam a depressão tenham uma relação com essa questão da aceitação? Que talvez a forma como a nossa sociedade está estruturada, pode ser que ela, de certa forma, seja um gatilho para que as pessoas se sintam deprimidas? Porque eu acho que nos dois casos existe uma coisa da aceitação. Primeiro, você não se aceitando naquele papel de ter que cumprir aquela atividade que você não gostava. E de que a gente tem que ser feliz no que a gente faz, a gente tem que ser... Então, existe toda essa cobrança social, né? De que, você tem que ter um emprego, você tem que se sentir realizado. Então, você se cobrar isso e depois da pessoa não te aceitar enquanto personalidade, que talvez essa coisa da não aceitação pode estar vinculada com a depressão, assim, com o que faz a gente se sentir triste. Olha, eu acho que são várias questões. Eu acho que o trabalho, para mim, tem um espaço muito grande na minha vida. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi eu não sou o meu trabalho. Então, se você vir e falar assim, uma pessoa desempregada, ela não vale menos que eu, né? Sei lá, perante os olhos de Deus, alguma coisa assim. O que é verdade. Mas por que quando você
não tem um trabalho, você se olha e acha que você vale menos, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Eu não sou o dinheiro que eu tenho no banco, eu não sou uma carteira assinada. O meu valor, ele não é mensurado se eu saio todo dia, às 7 horas, para pegar um metrô cheio, para estar no escritório às 9 e voltar. Eu não valho menos porque hoje eu optei por um outro... Como é que eu posso falar? Outro modelo, né? Então, assim, eu não sei se é a aceitação. Eu acho que tem a ver com quanto o trabalho sempre foi muito importante para mim. Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, é como se eu tivesse ganhado, como se, sei lá, como se a personalidade ela fosse um dado e eu tivesse ganhado um lado novo, assim. E era um dado que tava tudo certo, né? Então, eu já tinha sofrido rejeição antes na vida e não tinha tido o impacto que teve. Eu acho que essa pressão que eu mesma tinha pra dar certo, você vê, eu já era muito responsável, eu já tinha a minha casa, eu tinha as minhas contas pra pagar. Então, tem o lance da aceitação, eu acho que pega mais para outras pessoas, mas eu acho que no meu caso especificamente é que estava no ambiente de trabalho e o trabalho era importante para mim. Era como se a minha própria sobrevivência tivesse ameaçada se eu não tivesse um trabalho, sabe? Então, aquilo me dava medo, entendeu? E realmente estava. Não, né? e assim, se a gente for pensar essa questão social do trabalho, quando uma pessoa se apresenta, pode ser num restaurante, né? Ah, eu sou, né? Meu nome é Karina. Ou em qualquer lugar, né? Fala de você. Fala de você. A pessoa fala, meu nome é Karina, eu sou psicóloga, tipo. Eu pedi pra você falar de você. E a primeira coisa que vem é a profissão. Mexer na profissão mexe muito, infelizmente, na dignidade das pessoas, né? E se você for ver, são ambientes que são tóxicos, né? Então, eu não sou a primeira pessoa. No meu caso, eu adoeci 2 vezes por conta de situações relacionadas a trabalho. Mas se você for ver nas empresas, e não só o diagnóstico de depressão, ansiedade em si, né? Eu tinha reações físicas, né? Eu passava mal, eu vomitava, né? Então, quantas pessoas não vão e se submetem a ter esse tipo de reação física só porque precisa, né? Aquela coisa de você ter a sua sobrevivência assegurada. E, infelizmente, não é uma questão. A piora do mercado de trabalho que eu vejo de quem ficou em empresa nossa, tá muito ruim, mas eu não posso sair. E eu já reclamei e o que me falaram, olha, se você não quer, tem fila de gente querendo a sua vaga. Então, eu acho que quanto pior tá a situação financeira do país, do mercado de trabalho, mais as pessoas elas vão adoecer e mais isso vai ficar para debaixo do tapete. Porque se você não tá bom, se você não serve... E não fica debaixo do tapete, que essa que é a questão, né? Porque a pessoa vai ter crise de ansiedade, vai vomitar, vai ter taquicardia. A gente acha que dá para pôr esses assuntos, essas dificuldades embaixo do tapete, mas na prática... Eu costumo até dizer... que os sintomas de depressão e os sintomas de ansiedade, eles são extremamente importantes para a gente saber o que está acontecendo. Não existe uma pessoa que esteja com um transtorno de ansiedade ou com sintomas de depressão que não esteja sofrendo na vida. É o sintoma que a pessoa pode ter para falar, né? Assim como a dor de estômago sinaliza que você está com uma gastrite, e a dor de estômago, ela é uma bênção nesse sentido, para você saber tratar. Os sintomas de ansiedade e depressão é a hora que você tem que fazer a pergunta, o que é que está acontecendo? Se colocar embaixo do tapete... E é engraçado os sintomas, né? Eu até vim pensando, né? Antes da gente começar, eu vi esse número, né? Que a cada hora no Brasil, uma pessoa, infelizmente, não aguenta e vem a cometer suicídio, né? Eu fiquei pensando que... Quantas pessoas que morrem de ataque cardíaco? Muitas também, Sim. né? Só que hoje, eu não sei exatamente em que momento da história, mas o ser humano não nasceu sabendo fazer a massagem cardíaca. Ou a questão da pessoa que se engasga. Todo mundo sabe a manobra hoje. E a gente sabe identificar os sintomas, a gente sabe a manobra e logo a chance de salvar essa pessoa é maior. Como na ansiedade e na depressão, os sintomas... Eu não sei se as pessoas fazem de conta que não enxergam, ou se... eu não tem acho nada que tem eu um possa preconceito, fazer. sabe? Ainda hoje tem melhorado. Eu acho que as novas gerações têm olhado para isso de uma outra forma, sim.
Mas acho que a gente tá numa geração em que isso é frescura. Porque não sei, se até a questão do bullying e tudo, se você trazia alguma coisa assim, tipo, não quero ir pra escola, porque tá... não, vai, lógico, Ai, tem gente, que ir. ela tá brincando com você, vai lá, tipo deixa assim, de besteira. Fala pra ela que você não gostou, né? Chama a professora. Tipo, eram umas coisas assim, não se tinha muito. Eu acho que por ignorância mesmo, ignorância aqui na palavra do não conhecimento, sabe? Sim. E eu acho que, né, assim, você vai ficar chorando? Vai ficar, tá passando mal, né? Tipo assim. E eu acho que então, acho que muitas vezes a própria pessoa tem dificuldade de falar porque ela se sente mal por estar sentindo aquilo. E as pessoas ao redor tendem a. Porque é o que você falou, quando eu tenho uma doença que eu tenho um marcador orgânico, isso tende a ser mais bem aceito. Tipo, eu estou com câncer. Todo mundo dá lugar na fila, todo mundo não sei o quê, todo mundo... Porque é visto como uma patologia. E ainda hoje a depressão é frescura.